Eu paguei a mensalidade da faculdade do meu irmão e cobri as prestações do carro dele por 2 anos. Mas, durante o jantar, ele sorriu com arrogância e me chamou de um fracasso da família. Eu apenas sorri e respondi: engraçado, foi esse fracasso que acabou de encerrar o seu financiamento. A sala ficou em silêncio quando expliquei quem realmente vinha pagando as contas dele. Antes, eu achava que havia algo errado em mim por sentir ressentimento do meu próprio irmão. Mas a verdade é que não era ressentimento, era exaustão. Aquele tipo que se acumula em silêncio até virar algo mais afiado, quase perigoso. Por 2 anos, fui eu quem pagou a faculdade dele. Não porque nossos pais não pudessem, mas porque Kyle dizia não querer sobrecarregá-los. Soava nobre da parte dele. O que ele não mencionava era que eu era quem transferia dinheiro em segredo a cada semestre, cobria as parcelas do carro e mandava dinheiro sempre que a conta dele era bloqueada de novo. Eu dizia a mim mesma que estava ajudando, afinal, é isso que a família faz, certo? Mas, com o tempo, deixou de parecer ajuda e começou a parecer um golpe. Kyle sempre foi encantador, naturalmente carismático. Entrava em qualquer lugar e fazia todos se sentirem seus melhores amigos. Meus pais adoravam isso. Minha mãe sorria e dizia: ele só precisa de tempo para se encontrar. Meu pai o chamava de espírito livre, o jeito educado de dizer preguiçoso. Enquanto isso, eu era confiável, a que pagava as próprias contas, resolvia os próprios problemas e ainda arrumava tempo para limpar as bagunças dele. Nunca contei a ninguém o que fazia por ele. Achei que, se ficasse em silêncio, ele acabaria amadurecendo um dia. Mas essa ilusão se despedaçou na noite em que ele me humilhou na frente de todo mundo. Foi em um daqueles jantares de família completos, na casa dos meus pais. Frango assado, purê de batatas, risadas ecoando pela sala de jantar. Eu me lembro de estar ali, exausta depois do trabalho, só tentando passar uma noite sem ouvir algum comentário passivo-agressivo da minha mãe sobre eu precisar arrumar tempo para namorar. Kyle chegou atrasado, como sempre, usando tênis novos e um relógio que eu com certeza nunca tinha visto antes. Cumprimentou todo mundo como se fosse uma celebridade chegando a um evento de fãs, deixando escapar pequenas dicas sobre grandes planos em projetos incríveis em que, obviamente, não existiam. No meio do jantar, minha tia perguntou como estavam os estudos. Ele começou a contar a história de sempre, que estava fazendo contatos com professores e que talvez conseguisse um estágio em breve. Eu fiquei calada, mordendo a língua, sabendo que ele tinha faltado mais aulas do que frequentado no último semestre. Então a tia Lynn virou para mim. Perguntou como estava o meu negócio, e eu disse que ia bem, só andava muito ocupada. Comentei que estava tão sobrecarregada com o trabalho de clientes que mal tinha tempo para cozinhar. Kyle riu alto, de um jeito debochado, e disse: dá pra ver. A mesa ficou em silêncio. Ele se recostou na cadeira, com um sorriso de desdém, e completou: vá lá, vê. Você sempre foi o fracasso da família. Mas, pelo menos, tá bem alimentada. Algo dentro de mim estalou. Por 2 anos, eu tinha bancado tudo que o mantinha de pé: a faculdade, o carro, o apartamento, até as assinaturas de streaming, e ele ainda tinha a audácia de me ridicularizar na frente de todos, de me chamar de fracassada enquanto vivia às minhas custas. Senti meus pais esperando que eu risse, que mantivesse a paz como sempre fazia. Mas eu não ri. Eu sorri não porque fosse engraçado, mas porque, de repente, percebi o quanto poder eu realmente tinha. Coloquei o garfo sobre o prato e disse: sabe de uma coisa, Kyle? Você tem razão. Eu sou o fracasso. Engraçado, né? Esse fracasso acabou de encerrar o seu financiamento. Ele congelou. Todos congelaram. O garfo do meu pai tilintou no prato. Minha mãe piscou, confusa. Kyle parecia tentar entender o que eu quis dizer. Então eu expliquei. Acho que ele nunca esperou que eu reagisse. Esse foi o erro dele. Ele estava acostumado a me ver engolir tudo, cada insulto, cada provocação, cada vez que me deixava no prejuízo. Ele contava com o meu silêncio, porque isso fazia parecer o irmão melhor. Mas, naquela noite, ele foi longe demais. E me empurrou para um lugar onde eu já não me importava em manter a paz. Então eu contei tudo. Disse que o carro do qual ele tanto se gabava ainda era, tecnicamente, meu.
Ele não conseguiu aprovação para o financiamento por não ter histórico de crédito, então eu assinei o contrato no meu nome. Ele deveria me enviar os pagamentos todos os meses, mas isso só aconteceu 2 vezes, uma quando nossos pais lhe deram dinheiro de Natal e outra quando ele fez a ex-namorada se sentir culpada o suficiente para pagar por ele. Contei que a faculdade pela qual ele fingia estar se sacrificando, na verdade, era financiada pelos meus contratos de freelancer. Ele já não tinha direito ao auxílio estudantil, reprovou em muitas matérias. E adivinha quem entrou em cena para ele não ficar para trás? Eu. Disse também que o apartamento que ele exibia no Instagram como se fosse símbolo de uma vida independente e bem-sucedida, eu tinha pago o depósito. E ainda cobri 2 meses de aluguel quando ele estourou o orçamento comprando um videogame e viajando para Las Vegas no fim de semana. Essa doeu. Meu primo Jason até engasgou com a bebida. Eu contei tudo, absolutamente tudo. Sem elevar a voz, sem drama, só fatos. E, à medida que eu falava, o clima na sala mudou. Vi a expressão da minha mãe passar de confusão para descrença e, depois, para algo mais silencioso, algo que parecia vergonha. Meu pai não disse uma palavra, apenas encarou o prato, como se ele tivesse ficado de repente mais complicado do que podia suportar. Kylie tentava interromper, balbuciando coisas como isso não é justo, você que se ofereceu, você não entende o que eu tô passando, mas eu não dei espaço. Continuei. Lembrei da vez em que ele mentiu dizendo que o cheque da bolsa de estudos não tinha caído, e eu paguei o aluguel, só para vê-lo postar fotos de um festival de música no mesmo fim de semana. Contei sobre o cartão de crédito que abri para ele usar em emergências, e que ele estourou com delivery e energéticos de posto, depois sumiu por 3 semanas quando cobrei ajuda no pagamento. Disse, sem rodeios, que ele nunca sequer me agradeceu. Então olhei diretamente para ele e falei, você acha que eu sou o fracasso? Você passou 2 anos mentindo, se encostando e fingindo. E a única razão pela qual conseguiu sair impune é porque todo mundo nesta sala estava ocupado demais te mimando para enxergar. Ninguém disse nada. Foi aquele tipo de silêncio que parece irreal, o que aperta o peito e faz a pele esquentar. Nenhum talher batendo, nenhuma risadinha nervosa, só imobilidade. E então veio a pior parte. Não foi grito, nem briga, foi a percepção. Um por um, começaram a olhar para Kylie de outro jeito. Não mais como o queridinho da família, nem o irmão mais novo encantador, mas como alguém que de repente não reconheciam. Ele ficou curvado, olhando fixamente para a mesa, como se evitar o olhar de todos pudesse apagar o momento. Mas o momento era real. Finalmente real. Meu pai foi o primeiro a se levantar. Sem palavras, sem explosões. Apenas afastou a cadeira e saiu da sala, como se precisasse estar em qualquer outro lugar. Sinceramente, acho que era a única forma que ele tinha de se manter firme. Para um homem que passou a vida acreditando que os problemas desaparecem se ele permanecer calmo bastante, aquilo era algo que não dava mais para encobrir. Minha mãe foi a próxima. Ela se virou para Kylie devagar, rígida, como se tivesse medo da resposta, e perguntou se tudo aquilo era verdade, a faculdade, o aluguel, tudo que eu acabará de revelar. Kylie nem tentou negar. Deu de ombros e disse, também, não é como se ela não pudesse pagar. Aquela frase caiu sobre a mesa com mais força do que qualquer coisa que eu tivesse dito. Eu ri baixo, não porque fosse engraçado, mas porque, naquele instante, percebi algo importante. Kylie não apenas tinha me usado, ele realmente acreditava que tinha direito a isso. Ele não via nada de errado no que fez. Achava que o meu sucesso lhe dava licença para viver às custas dele. Olhei para minha mãe e disse, eu passei 3 semanas comendo barrinhas de proteína porque os pagamentos dos meus clientes atrasaram. Estourei minha conta 2 vezes. Enquanto isso, ele estava em Miami com os amigos, usando o dinheiro que mandei para comprar livros. Minha prima Olivia piscou, abaixou o olhar para o prato e então falou, Kylie tinha pedido $1.000 emprestados a ela em julho, dizendo que seria expulso das aulas se não pagasse uma taxa de matrícula atrasada. Prometeu devolver em 1 mês. Nunca devolveu 1 centavo. Todos se viraram para ele. Kylie, de repente, ficou calado. Então meu tio, o quieto que nunca se envolvia em nada, abriu a boca. Disse que Kylie também tinha procurado ele no ano anterior. Contou que não queria incomodar a família e só precisava de ajuda com o depósito de segurança de um apartamento melhor, mais seguro, mais tranquilo, para poder se concentrar nos estudos.
Ele deu a Kylie $1.500. Minha mãe parecia ter levado um tapa. Perguntou sobre o dinheiro que ela mesma lhe dera em abril, $3.000. Ele tinha dito que era para a mensalidade da faculdade, a última chance de continuar matriculado. Mas ele nunca se matriculou em nada. Quando ela perguntou onde foi parar o dinheiro, ele não respondeu. Acho que foi nesse momento que tudo finalmente se encaixou para ela. Não apenas o que ele tinha feito, mas o quanto era fácil para ele mentir para todo mundo nesta família. Quantas vezes chorou dizendo estar sem um tostão enquanto gastava o que não era dele, o quanto se sentia confortável deixando os outros pagarem por sua vida e ainda agindo como se estivesse nos fazendo um favor por existir. Ele começou a dizer que estava estressado, que a gente não entendia, que estava mal mentalmente, que pretendia pagar todo mundo, o discurso de sempre. Mas ninguém mais estava ouvindo. Quando meu pai voltou à sala, não se sentou. Ficou de pé, braços cruzados, e disse: aquele apartamento, você paga sozinho agora. O carro também. Se quiser ajuda, arrume um emprego. E se mentir de novo para alguém desta família, acabou. Você vai se virar sozinho. Kylie nem pareceu surpreso, apenas exposto. Pela primeira vez em anos, ele não tinha um roteiro. Eu não disse mais nada. Não precisei. O momento já tinha falado por mim. A história estava contada. A farsa tinha acabado. E, finalmente, todos o viam sem o brilho, sem o charme, sem as desculpas. Olhei ao redor da mesa e, pela primeira vez em muito tempo, senti o peso mudar. As pessoas não me viam mais como a irmã mais velha cansada e frustrada. Elas estavam enxergando outra coisa, algo bem mais próximo da verdade. O silêncio depois daquilo não foi de alívio. Foi aquele tipo de silêncio estranho que vem depois de uma tempestade, quando a casa ainda está de pé, mas você não tem certeza se o telhado vai desabar. Não ouvi nada de Kylie por dias. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo uma desculpa mal formulada ou um dos seus costumeiros dramas disfarçados de só passei para saber como você está. Imaginei que ele estivesse se escondendo, lambendo as feridas, esperando que todos esquecessem. Sempre foi assim com ele, sumia, ficava quieto por um tempo e depois reaparecia com uma nova versão de si mesmo, torcendo para que ninguém lembrasse da bagunça que deixou para trás. Mas dessa vez algo mudou. 3 dias depois do jantar, minha mãe ligou. Perguntou se eu tinha provas. Não de um jeito desconfiado, ela não soava como quem duvida, mas como alguém calma, quase profissional. Queria extratos bancários, comprovantes de transferência, prints, e-mails. Disse que ela e meu pai iam se reunir com Kylie naquele fim de semana para revisar tudo. Fiquei em silêncio por um instante antes de perguntar: por que agora? Ela respondeu que eles vinham conversando bastante. Meu pai tinha olhado o histórico acadêmico de Kylie, ele nem estava matriculado naquele semestre. Na verdade, não estava desde a primavera. Tinha mentido sobre isso também. Mentido na cara deles por meses. Naquele fim de semana, Kylie se sentaria com eles para encarar cada mentira, uma por uma. Minha mãe disse que queriam ter tudo impresso diante dele, destacado em amarelo, sem espaço para distorções. Meu pai até fez uma planilha. Eu ri quando ela me contou, o mesmo homem que um dia me disse não cause confusão, o mesmo que acreditou quando Kylie destruiu minha bicicleta e culpou o filho do vizinho, agora estava tratando o próprio filho como um caso de auditoria financeira. E ele estava sério. Nada de resgates, nada de passar a mão na cabeça. Enviei tudo. Dezenas de prints, detalhes de empréstimos, e-mails que ele me mandou em pânico por causa do aluguel. Até incluí a mensagem em que ele me pediu para mentir para nossos pais, para dizer que estava dando conta de tudo quando, na verdade, estava com $600 de atraso nas contas. E então veio a parte inesperada. Minha prima Olivia me mandou mensagem alguns dias depois. Disse que tinha recebido um pedido de desculpas longo de Kylie. Parágrafos inteiros, não aquelas mensagens vagas e manipuladoras de antes. Sem gaslighting, sem drama, sem bancar a vítima. Apenas responsabilidade. Ele escreveu que estava envergonhado, que sabia que tinha machucado pessoas, que estava se candidatando a empregos e não esperava perdão imediato, mas queria começar a fazer as coisas direito. Eu não confiei completamente.
Já tinha passado por isso antes, o arrependimento, as promessas vazias, aquela leve mudança de comportamento que nunca durava. Mas Olivia disse que dessa vez parecia diferente. Talvez fosse porque, no mesmo dia, meu tio me ligou, o mesmo de quem Kylie tinha pegado mais de $1.000 emprestados. Ele disse que vinha pensando naquilo desde o jantar. E que o que mais o impressionou não foi o comportamento de Kylie, e sim o quanto tempo eu tinha carregado esse peso sozinha. Pediu desculpas. Disse que devia ter falado alguma coisa, que viu o que acontecia, mas preferiu ficar em silêncio. Todos nós ficamos, e isso só fez Kylie acreditar que podia continuar agindo assim. Não chorei durante a ligação, mas depois que desliguei, fiquei sentada no chão, encarando a parede por um bom tempo. Naquela noite, recebi um convite da minha mãe para jantar, só eu. Sem o Kylie. Quando cheguei, ela já tinha feito café e tirado de uma lata antiga aqueles biscoitos que eu amava quando era criança. O silêncio era estranho, quase pesado. Sentamos à mesa da cozinha, e ela me olhou e disse: eu estava tão preocupada com o seu irmão se afogando que não percebi que era você quem o mantinha acima da água. Ela me contou que não pagariam mais um centavo do aluguel dele. Que, se quisesse ficar com o carro, teria que refinanciar no próprio nome. Eles até se ofereceram para ajudar, mas apenas se ele arrumasse um emprego, mostrasse os comprovantes e seguisse um plano. Nada de próximo semestre. Nada de fingimentos. Eu não soube o que dizer. Pela primeira vez em anos, eles estavam realmente fazendo o papel de pais. No dia seguinte, recebi uma notificação do meu cartão de crédito, um pagamento havia sido feito. $200, enviados por Kylie. Não chegava nem perto do que ele devia, mas era alguma coisa. 2 dias depois, ele me mandou uma mensagem curta: não espero que você me perdoe, mas vou pagar cada centavo, mesmo que leve anos. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. E, justo quando achei que a poeira finalmente tinha baixado, não tinha. Na semana seguinte, apareceu uma cobrança no meu cartão de uma loja de roupas que eu nunca tinha visto. $320. Meu nome, meu cartão, o estilo dele. Eu nunca tinha cancelado o cartão de emergência que dei a ele há um ano. Achei que sim. Estava errada. Fiquei olhando para aquela cobrança por um minuto inteiro antes de meu cérebro entender o que via. $320 em uma loja descolada no centro de Los Angeles, daquelas que vendem camisetas por 70 e tênis sem preço na etiqueta. O cartão que ele usou nem deveria mais existir. Era aquele cartão de emergência que eu tinha aberto para ele um ano antes, quando ele me convenceu de que só precisava de algo para colocar gasolina até se formar. Achei que tinha encerrado a conta depois da última vez que ele estourou o limite, mas aparentemente não finalizei o processo. Quis acreditar que tinha sido um engano. Talvez ele tivesse esquecido que o cartão ainda estava ativo. Talvez a loja tivesse salvo os dados no sistema. Talvez não fosse o que parecia ser. Mas então olhei o horário da transação, 15h42. E às 15h55, apenas 13 minutos depois, ele postou um story no Instagram, um espelho de provador, usando um moletom preto com um logo dourado e a legenda: um presentinho pra mim. Trabalhando duro. Ralando. Ele disse ralando. No começo, nem senti raiva. Só cansaço. Um cansaço profundo, que parecia vir dos ossos. Eu tinha dado a ele todas as chances, acreditado em cada desculpa, visto ele tentar sair devagar do buraco que cavou para si mesmo. Até deixei que a esperança voltasse, achando que, talvez, dessa vez, ele realmente estivesse mudando. E lá estava ele, 13 minutos depois de passar um cartão que não era dele, se gabando de se presentear. Tirei print da cobrança. Depois do story. E liguei para ele. Claro que não atendeu. Então enviei as capturas com uma única frase: eu te dei todas as chances. Essa foi a última. Nenhuma resposta. Esperei 1 hora. Nada. Por volta das 23 horas, finalmente chegou uma mensagem: esqueci que o cartão ainda estava ativo, vou devolver. Sem pedido de desculpas, sem explicação, só um jeito frio de minimizar tudo, como se eu estivesse exagerando. Como se $320 roubados de quem já tinha dado milhares não significassem nada. Aquilo foi o fim para mim. Não por causa da cobrança em si, nem pela mentira, mas pelo que simbolizava.
Liguei pro banco, registrei uma queixa de fraude e fechei a conta de vez. Depois fiz algo que devia ter feito há muito tempo, bloqueei ele em tudo. Mensagens, e-mail, Venmo, Instagram. Até tirei o nome dele da lista de contatos de emergência no consultório médico. Eu não estava com raiva. Eu estava encerrando. Na manhã seguinte, meus pais ligaram. Kyle tinha dito a eles que eu estava exagerando de novo, que ele estava tentando se acertar e que eu o cortei por nada. Mas, dessa vez, eles não o defenderam. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Mandei os prints. 10 minutos depois, ela respondeu: entendemos. Faça o que precisar fazer. Achei que sentiria culpa. Que duvidaria de mim? Mas nada disso veio. Pela primeira vez em anos, dormi sem checar o celular no meio da noite para ver se Kyle tinha mandado mensagem pedindo dinheiro. Acordei em silêncio. Um silêncio real. Não aquele cheio de tensão, mas o tipo que parece espaço para respirar. E, pela primeira vez, aquele peso que eu vinha carregando simplesmente não estava mais sobre meus ombros. Antes, eu achava que o Kyle sempre faria parte da minha vida, quisesse ou não. Que, por pior que ele agisse, por mais vezes que esgotasse minha paciência ou minha conta bancária, eu sempre acabaria encontrando uma forma de justificar mantê-lo por perto. Ele era meu irmão. É isso que a gente faz, certo? Mas, no fim das contas, percebi que algumas relações não precisam ser consertadas. Precisam ser encerradas. Depois que o bloqueei e fechei todos os canais financeiros possíveis entre nós, o silêncio foi quase desorientador. Eu não tinha percebido quanto da minha rotina girava em torno de antecipar a próxima necessidade dele, o próximo problema que eu teria de resolver. Continuava checando o celular por hábito, esperando uma nova mensagem, algum apelo emocional disfarçado, ou uma piada sem graça sobre estar duro de novo. Mas não veio nada. E nesse nada, comecei a respirar de novo. No início foi estranho. Sentia culpa até no silêncio. Eu havia passado tanto tempo reagindo a ele, planejando em função dele, garantindo que ele não desabasse, que já nem sabia como era simplesmente viver sem aquela ansiedade constante vibrando no fundo. Mas, aos poucos, o espaço que ele deixou começou a se transformar em outra coisa. Liberdade. Comprei uma nova escrivaninha, fiz uma viagem de fim de semana para Seattle. Comecei a dizer assim para coisas que antes recusava por precaução financeira, convites para jantar, viagens de última hora, até coisas simples, como tomar um café sem pensar demais no preço. Finalmente troquei meu notebook velho, que já vinha morrendo há meses. Cada clique no teclado novo parecia me lembrar: agora isso é meu. Por essa época, minha mãe ligou e perguntou se eu podia ir jantar lá em casa. Só jantar. Sem discursos, sem grandes conversas. Ela fez macarrão, serviu vinho, e a gente se sentou no quintal, sob as luzes que eles nunca tinham usado antes. Ela me contou que o Kyle estava em casa, já fazia algumas semanas. Não me pediu para procurá-lo, nem tentou justificar o que ele tinha feito. Só contou os fatos. Ele estava trabalhando meio período em uma loja de ferragens, pegando ônibus, ajudando nas tarefas de casa e começando, devagar, a pagar o que devia. Aparentemente, meu pai tinha feito um orçamento impresso e dito que, se ele falhasse uma semana, todo o apoio seria cortado. Ela disse que o Kyle não discutiu. Estava mais calado agora, cansado, diferente. Não pedia mais nada. Não falava de planos grandiosos. Só trabalhava, comia e dormia. E, pela primeira vez na vida, parecia entender que as pessoas não iam carregá-lo para sempre. Assenti. Não pedi para vê-lo. Não precisava. Na semana seguinte, ele me enviou uma última mensagem. Vi por e-mail, uma conta antiga que eu ainda não tinha deletado estava vinculada a um dos contatos dele. A mensagem dizia: entendo por que você desistiu. Eu também desistiria. Só queria dizer que sinto muito. E que estou pagando todo mundo de volta. Inclusive você. Sei que já disse isso antes, mas agora eu realmente quero dizer. Espero que você esteja bem. Eu não respondi. Não por raiva. Nem por orgulho. Simplesmente porque eu não precisava mais de nada vindo dele.
Nem do dinheiro, nem do pedido de desculpas, nem da promessa de mudar. Eu havia construído uma vida sem ele e ela era melhor assim. O resto da família começou, aos poucos, a perceber isso também. Acho que esperavam que eu acabasse perdoando, como sempre fazia. Mas eu não perdoei. E isso, mais do que qualquer coisa, mudou a forma como me viam. Minha prima Olivia voltou a me convidar para as coisas não por pena, mas como igual. Meu tio me puxou de lado num churrasco e disse que gostaria de ter falado antes. Até minha mãe parou de me olhar como a que resolve tudo. Ela apenas começou a me olhar, de verdade, a me ver. E, pela primeira vez em muitos anos, senti respeito. Não por ter me sacrificado, mas por ter parado de fazê-lo. Kylie ainda está tentando se encontrar. Provavelmente vai ter dificuldades por um tempo, talvez por muito tempo, mas agora isso é problema dele. Ele não é mais meu fardo. Eu não sou mais a mãe substituta. Nem a financiadora silenciosa. Nem a rede de segurança. Sou apenas Evelyn. E, finalmente, estou livre.